Olá, muito boa tarde. Neste dia, como é habitual, centramos a nossa atenção na liturgia do próximo domingo. Vamos analisar os textos bíblicos daquele que será o 29º domingo do tempo comum e vamos fazê-lo com os nossos convidados, desta vez o padre Robson Cruz e o padre também Vítor Gonçalves, ambos párocos na cidade de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais entre nós, na companhia do programa Eclésia. Olhando assim em termos de pano de fundo para este 20º domingo do tempo comum, podemos dizer que sublinha estas duas dimensões, duas realidades, aquilo que é mais ligado a Deus, aquilo que é mais ligado à temporalidade. Padre Vítor Gonçalves, o que é que há a destacar em termos de envolvente para este 29º domingo? No fundo, essa frase com que Jesus termina o Evangelho, comentada, se calhar do Evangelho mais comentada por toda a gente e usada muitas vezes fora do seu contexto. Jesus não está a falar de duas realidades oponentes, está a falar de uma realidade de Deus que abraça a realidade temporal. E, portanto, há aqui uma reflexão importante sobre o que é o poder e o que é viver em sociedade, como é que nos devemos comportar em sociedade, mas perceber que, acima de tudo, o ser humano não pertence, não é objeto de nenhum poder humano, mas pertence a Deus. Todos somos de Deus. E essa descoberta é feita a partir de um exemplo muito concreto que ninguém gosta, que nunca ninguém gostou, que é os impostos. É o tributo a César que aparece aí. Padre Robson, Deus convoca-nos para um compromisso efetivo também na construção do mundo, apesar do homem na sua caminhada cristã se identificar muito, ou deverá apontar muito para as coisas do alto, não se pode aliar também das suas obrigações terrenas. Porque as coisas do alto começam aqui, portanto, o céu não é uma dimensão espacial, seria mais uma dimensão intensiva da comunhão que somos chamados a fazer com Deus. Esta comunhão não é pensar apenas nas coisas meramente abstratas, puramente espirituais, porque Deus é o Senhor também da criação e, portanto, se alguém pensa chegar ao céu apenas pela negação da corporeidade, da vivência no mundo, não é? Provavelmente vai chegar a uma grande depressão, não ao céu, não é? Só antes de escutarmos o Evangelho proposto para este dia, pela liturgia, Padre Vítor, só lembrar que é o Domingo das Missões, não é? Dia Mundial das Missões. É verdade. E todos os anos os Papas escrevem, é o 91º Dia Mundial das Missões, portanto há 91 anos, escreve uma mensagem e no fundo este aspecto da transformação do mundo, transformação não quer dizer deixar de ser aquilo que ele é, não, é ser mais intensamente, mais profundamente, encontramos-lo a partir do mistério da encarnação, de Jesus fez-se homem, Jesus é boa notícia a levar a toda a gente, porque tudo aquilo, eu gosto desta imagem, de facto, o alto começa aqui, e é nesse cotidiano que é importante descobrir a própria presença de Deus, não é só levá-la, é descobrir que ela está lá, que a missão, penso que ainda para muitas pessoas evoca sempre a África, os que ainda nunca ouviram falar de Cristo, não são só esses. Na porta do lado. A missão começa dentro de nós. Exatamente, mas não para nos deixar acomodados, de facto, nas pantufas com que às vezes gostamos de nos acomodar, mas para sair, para ir. O verbo que nós encontramos muito neste Papa Francisco não é o verbo vir, é o verbo ir. Ir, sair, a Igreja em saída. E esse contexto, até nesta questão das leituras deste domingo, também podemos encontrar aí, no fundo, quando todo o poder não é um poder em saída, não é um poder a pensar nos outros, não é ficar nos gabinetes a imaginar as coisas ou a ordenar, ele próprio se atrofia e fica então não só deste mundo, mas ainda mais abaixo. Vamos então avançar e escutar então este Evangelho de Mateus, deste 29º domingo do tempo comum. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém,
pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar o tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Porque me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Padre Robson, a moeda tem o rosto de César, mas o homem traz em si, de alguma forma, o rosto de Deus. A imagem e semelhança. Esta questão da convivência com as coisas materiais, digamos, numa experiência religiosa, no Antigo Testamento não é sempre bem conseguida. Nós lemos textos mais antigos, do livro do Levítico, do livro dos Números, onde é proibido cunhar moedas com imagens humanas, com figurações, não é? Porque se diz todas as coisas pertencem a Deus. Os judeus, ao tempo de Jesus, pensaram conseguir uma espécie de relação pacífica, fazendo com que o dinheiro que levasse a esfinge de César circulasse em todo o território da Palestina, exceto no templo. E para poder, digamos, fazer-se operações financeiras dentro do templo, era preciso trocar por uma moeda que circulava apenas no templo. Isto é uma forma, digamos, quase escrupulosa, mas falsa, não é? Porque, de facto, eles tiravam proveito, entende, da grande dominação romana, que se por um lado podia agravar fenómenos de pobreza e dificuldades de autodeterminação, trazia também grandes rotas comerciais e, portanto, o que acontece aqui é isto, quer dizer, eles tiram proveito até da ocupação romana, aprenderam a conviver com ela e a enriquecer com ela também, mas depois vem pôr o problema a Jesus. Podemos ou não usar esse dinheiro? Devemos ou não pagar os impostos? E Jesus vem recordar, quer dizer, de Deus é que é tudo. E esta é que é a resposta inovadora. Eles estão apenas a tentar resolver coisas de escrúpulo, questão dos negócios, a perguntar sobre a legitimidade de uma invasão romana, a legitimidade de ter atividade comercial quando estamos a ser invadidos por uma nação estrangeira. E Jesus o que pergunta é de outra natureza, é dizer, tudo tem a ver com Deus ou não? Porque senão a nossa forma de olhar para a justiça entre os homens, de olhar para os sistemas económicos, para ver que tipo de relações fazemos, não é um problema de como é que a moeda está gravada, mas sim da consciência que nós temos de que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, pertence a Deus. Não é? Padre Vítor, de alguma forma havia aqui uma armadilha, Claro, mas isto era uma pergunta armadilhada, não é? Todos nós entendemos isso. E eu penso que Jesus, de facto, começa logo por dizer que ele não leva moedas. Pergunta, mostrai a moeda do tributo. Nós sabemos que este tributo, penso que o Padre Robson até poderá corroborar isso melhor, era algo que o Imperador tinha determinado para todos os homens a partir dos 14 e as mulheres também a partir dos 12 até aos 65 anos. E era um denário. Um denário que significava que, no fundo, era o salário de um dia de trabalho, portanto, no ano. E Jesus, no fundo, remete tudo para esta questão mais vasta de como é que é. Há aqui as coisas que são dos homens e as coisas que são de Deus. Não, há tudo é de Deus. E, portanto, o modo como vivemos e como convivemos e como construímos o mundo a partir destas realidades que também são materiais, é em ordem a um horizonte divino. É em ordem ao reino, é em ordem a que a dignidade, de facto, do ser humano esteja em primeiro lugar. Por isso, de algum modo, ao remeter isto para a imagem do imperador, até porque na moeda estava escrito que ele era o sumo pontífice, não era? Pontífice Max. E o Salvador, portanto, e não só, a divindade dele também, Tibério Augusto, divinos filhos augustos. E, portanto, ao mesmo tempo remete aquilo que era, de facto, era e é proibida, a idolatria e o endeusamento que os poderosos
de muitas maneiras, têm tentação de fazer, julgar-se Deus, porque tem muito poder, porque tem muito dinheiro. Jesus remete que esses bens são em função de um outro bem maior. E esse bem maior é a tal imagem e semelhança de Deus, à qual os seres humanos foram criados. É essa imagem que não pode ser espezinhada, explorada, destruída, oprimida. E então isto marca aqui uma diferença, não é as interpretações mais disto, é dizer assim, muito bem, então as igrejas e a religião deve confinar-se à sacristia, portanto, tratar dos aspectos espirituais. Depois, quem tem o poder humano trata do poder temporal. Não há aqui uma separação, há aqui uma inter-relação. E é nesse aspecto. A tentação depois também foi grande ao longo da história, que foi o cristianismo e as igrejas... O apego a determinadas realidades. Claro, e determinar. Isto há aqui sempre uma tensão em vivência. Mas é a prevalência de Deus que aqui aparece. E é essa relação com Ele, a partir do modo como nos relacionamos com os outros, longe da dimensão do poder, ou melhor, que o poder seja um servir para a dignidade humana, que está presente. A primeira leitura de Isaías, Padre Robson, apresenta-nos Deus como o verdadeiro Senhor da história, é Ele quem conduz, de alguma forma, a caminhada do povo rumo à realização plena, rumo à felicidade. E Deus é Deus de tudo, mesmo dos pagãos. Quer dizer, Ciro aparece aqui legitimado, nunca lhe aparece o nome de rei da Pérsia, mas aparece legitimado por uma ação que ele realiza. Vai subjugar, entende, os poderes revoltosos, vai fazer cair as armas e vai abrir as portas à sua frente. Repare que a pessoa não é julgada pelo seu título divino, não é julgada, digamos, pela sua função régia, mas sim pela sua ação. E isto marca um bocadinho aquilo que, vivendo a fé num mundo diferenciado, onde uns acreditam e outros não acreditam, verdadeiramente é a especialidade, digamos assim, desta intuição judaico-cristã, não é? A Igreja vive num mundo sempre em termos de cooperação. Ela aproveita tudo aquilo que são os esforços de homens e mulheres de boa vontade em ordem à libertação do mundo, em ordem à proclamação de maior justiça, em ordem à autodeterminação dos próprios povos, mas o faz por quê? Porque reconhece que não há outro poder no mundo senão o de Deus. E que a autoridade justifica-se e legitima-se exatamente isso, não é? Quando ela promove o bem integral da pessoa humana. É por isso que até pagãos que nunca se converteram ao judaísmo são associados nesta grande história de salvação. Não há dois mundos. O respeito pela autonomia, que é uma conquista formidável que nós na sociedade ocidental fizemos, ou seja, nós não procuramos um regime teocrático, não queremos que seja a Igreja a administrar a causa pública, não é isso, mas percebemos que o olhar completo sobre a pessoa humana, sobre o destino da humanidade, obriga-nos necessariamente a resolver a questão de Deus também na praça pública. Padre Vítor, de alguma forma também é preciso saber ler a ação de Deus, às vezes em acontecimentos e episódios que aparentemente não o revelam assim com tanta facilidade. Claro, revelam naquilo que é, de facto, em ordem esta libertação integral do ser humano. E aí percebemos onde é que Deus joga. Deus joga sempre a favor do homem, a favor da possibilidade de crescimento, do desenvolvimento de todos os dons e capacidades. E para isso é preciso uma sociedade que saiba colocar o ser humano como centro. Não a produção, não a economia que mata, como o Papa Francisco tem referido, não é? Uma economia sem rosto, mas que, efetivamente, estes agentes da transformação não são necessariamente pessoas crentes. Portanto, há todos os homens e mulheres de boa vontade
que trabalham para este... Não é a exaltação, não é a deificação do humano, não se trata disso, mas para este crescimento do ser humano em todos os seus dons e capacidades, no fundo são instrumentos também. Eu creio que esse reconhecimento é a história de Israel que faz perceber isso também, não podemos esquecer, era o exílio, tinha sido a grande machadada da consciência do povo ser de Deus, como é, Deus abandona-nos, Deus, e agora ainda para mais deportados para outro sítio. O templo é destruído. Como é que é? E então este Ciro, vencedor do Império Babilónico, pela possibilidade que dá também ao povo de voltar a ser ele próprio, cá está, identificar-se com os seus aspectos mais essenciais, respeitando a sua fé. Nós encontramos aqui princípios da liberdade religiosa fundamentais que ainda hoje não são respeitados. Mesmo hoje, depois de uma Carta de Declaração dos Direitos do Homem, não são. Aqui, vários séculos antes de Cristo, 4 ou 5 séculos antes de Cristo, já há princípios de liberdade religiosa num rei, num imperador, em alguém que tinha mais poder que o outro. Então, essa leitura, como dizias, é muito importante estarmos atentos. É de tudo o que de bom qualquer pessoa possa fazer na exaltação do ser humano, já é instrumento de Deus mesmo sem o saber. E sem, se calhar, nunca o afirmar. E hoje há ciros diversos, não é? Muitos. Esse reconhecimento, e eu creio que na mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco fala mesmo disso. Fala nos muitos testemunhos em como o Evangelho, e aí quando ele fala do Evangelho, é também não só naqueles que o professam publicamente, supera os fechamentos, os conflitos, o racismo, o tribalismo, promovendo por todo o lado a reconciliação, a fraternidade e a partilha entre todos. Exato. Bom, temos então mais uma leitura, a segunda leitura de Paulo aos Tessalonicenses. Padre Robson, esta é uma comunidade muito querida por Paulo e que faz um bom trabalho na sua fidelidade à fé. A Tessalónica é uma encruzilhada de culturas e de rotas, mas esta comunidade é daquelas que mais agradam a Paulo. Bem, nós sabemos que é provavelmente das cartas mais antigas de Paulo, portanto é assim. Não é mesmo o primeiro texto? Será o primeiro texto que chegou até nós, pelo menos, digamos assim, nesta forma completa de carta. Há ali algumas dificuldades em julgar os diversos níveis das cartas aos Coríntios, mas pronto. É provavelmente o texto mais antigo que chegou até nós, onde Paulo mostra algo que é fundamental. O Evangelho não é apenas uma questão de palavras, não é apenas a questão de um curso que se faz para se saber umas coisas. Ele acontece, entende? Na própria ação. E é por isso que Paulo diz, o Evangelho foi pregado não somente com palavras, mas com obras poderosas. E que obras são essas? A atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança. É curioso porque os verbos parecem não se ligarem diretamente aos substantivos que seriam esperados, não é? Nós não pensamos na fé como atividade, não é? Não pensamos tanto na firmeza, digamos assim, como esperança. Mas é curioso porque Paulo coloca exatamente isso numa vida que globalmente foi transformada pelo encontro com a palavra de Deus. E isto é que torna o texto tão sugestivo. Valeria a pena até, se calhar, propor a leitura de quase todos esses endereços de cada carta de Paulo às suas comunidades. Eles mostram exatamente esta consciência. A pregação, a atividade missionária são decisivas para a difusão do Evangelho, mas ela não acontece ao ritmo de um curso, de um ciclo de estudos, de uma apresentação verbal. Ela acontece por esta percepção do que é a obra do Espírito, que acontecendo no coração das pessoas, imediatamente transforma a vida interior, a vida espiritual, numa ação transformadora do mundo. É uma comunidade que sabe fazer escolhas, que sabe o caminho que tem a trilhar e é algo que faz num ambiente muito diversificado, onde há muitas propostas também culturais e religiosas. Sim, Tessalónica era também assim, um lugar de cruzamentos das famosas vias romanas, era um porto,
Era e ainda é. Salónica existe hoje em dia. Né? É a segunda cidade, creio eu, mais importante da Grécia. E, de facto, São Paulo escreve esta carta pelo testemunho que lhe chega dessa comunidade. Porque ele lançou aquilo lá, não correu assim muito bem inicialmente, ficou assim, parece que meio mal semeado, não é mal semeado, mas o encanto dele é ao receber as notícias. E, de facto, nesta linha é isso mesmo, quer dizer, o que faz verdadeiramente notícia são os atos. E esses atos aqui transparecem essa realidade de uma comunidade. Não será toda a comunidade, mas há aqui um apontar ao essencial que é extraordinário. A mim encanta muito e por isso eu interpelava o Padre Robson, de ser, de algum modo, o primeiro texto do Novo Testamento, porque os evangelhos estão, se calhar, em germinação, em formação, mas o primeiro que aparece é uma carta. E nós que vivemos num tempo onde já não se escreve cartas, escrevemos mails, que às vezes podem ser, escrevemos tweets, escrevemos coisas que são importantes, mas a carta denota uma profundidade. Para escrever e para ler uma carta precisamos nos sentar, precisamos de ir à profundidade, e eu creio que aí, de facto, São Paulo, e sublinho esta sugestão dos endereços das cartas, porque elas revelam logo, por um lado, a relação de Paulo com estas comunidades e aquilo que elas são verdadeiramente exemplo umas para as outras. E, no fundo, é isso que queremos, quer dizer, se queremos ser imagem e semelhança de Deus, também não é para ficarmos como um objeto de veneração, mas para que o Evangelho chegue a todos. Muito bem, Padre Vítor, Padre Robson, muito obrigado pelo vosso contributo hoje aqui. Fica esta análise à liturgia do próximo domingo. A terminar, recordo que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Será pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e um ótimo fim de semana.